Amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8. Iremos ler do verso 26 ao verso 40. Atos, capítulo 8, verso de 26 a 40. Os irmãos me desculpem, mas vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé diante da palavra do Senhor. Eu estarei lendo os versos pares, ímpares, pares. E os irmãos estarão lendo os versos ímpares, tá bom? Eu começo e assim nós vamos até ao verso 40, que tem como título Filipe e o eunuco. Diz assim a boa palavra do Senhor: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está o quê? Deserto. Os irmãos agora. Espera aí, os irmãos vão ler os versos ímpares. O verso 28 é um verso par, então esse é meu, tá bom? Então é comigo agora. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. Os irmãos. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Ninguém contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então saiu da água o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Senhor nosso Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor. Usa-nos como instrumento nas tuas mãos, para transmitir a tua palavra ao teu povo. É o que nós pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. O texto bíblico que nós acabamos de ler nos conta do início da igreja. A igreja estava iniciando, dando seus primeiros passos.
E Filipe era um evangelista, um homem que tinha sua vida nas mãos de Deus. E naquela época a igreja estava sendo muito perseguida. As autoridades dos judeus estavam perseguindo a igreja de uma tal maneira que Filipe teve que sair de Jerusalém, uma grande cidade, e teve que ir para Samaria. E ali em Samaria ele ficou, e o anjo do Senhor deu uma missão para Filipe, que ele saísse da onde ele estava, né, de um grande centro, e fosse para um lugar distante. E o verso diz assim, verso 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Olha aqui uma lição para nós: sair de Jerusalém, sair do conforto e ir para uma parte deserta. Até hoje existe o deserto naquela região. Até hoje aquela região da faixa de Gaza, ela é perigosa, né? Tem um local aqui no Rio de Janeiro, ali perto do Alemão, por ali, que é conhecido como faixa de Gaza. E quem dirige pelo Rio de Janeiro sabe que passar por ali é perigoso. Já naquele tempo passado, né, a cidade de Gaza, que não é aqui no Rio de Janeiro, mas lá perto de Jerusalém, já era perigoso. Então, meu irmão, minha irmã, se o Senhor te mandar para o deserto, se você orou, pediu orientação de Deus, o Senhor te mandou para o deserto, te mandar para Gaza, obedeça. Faça como Filipe. E Filipe foi, e levantou-se dali e foi. Ele não sabia de nada do que ia acontecer, ele não sabia do que estava o aguardando. E ele foi, que o verso 27 nos fala que, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Esse homem era de uma região distante de Jerusalém, ele não era judeu, ele era mordomo, era o homem principal da rainha dos etíopes. Ele adorava ao Deus verdadeiro, ele adorava ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e ele temia esse Deus do céu. E ele de quando em quando ele ia a Jerusalém, porque naquela época o lugar de adoração era em Jerusalém. E ele foi para Jerusalém para adorar, e agora ele estava regressando para a sua cidade, e regressando, e assentado, verso 28, e assentado no seu carro lia, quem? Qual era o profeta que ele lia? O profeta Isaías, o profeta que mais fala do Messias, que mais falou sobre Jesus. E ele lia. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? Filipe estava aí na beira daquela estrada deserta, sem saber o que iria fazer, qual a direção que Deus iria dar para ele. Bem que Deus sabia muito bem o que ia fazer com Filipe. Verso 28 diz que: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Olha, meus irmãos, como Deus age na vida dos seus servos. Deus não deixa o seu servo por muito tempo sem uma resposta. Deus tem uma resposta para cada um de nós. Basta nós obedecermos a sua voz.
e ele estará lhes dando a direção. E agora Filipe então se aproxima daquele carro, e aquele carro, eu creio que continuava a correr, e o texto do verso 30 diz: e correndo Filipe, agora o carro vai correndo, e Filipe vai correndo ao lado daquele carro, e ele trata uma conversa com aquele mordomo da rainha de Candace. E ele escuta, né? Filipe conhecia a palavra, e ele escuta que aquele homem lia o profeta Isaías, e Filipe então diz para aquele homem: entendes tu o que leis? Ou seja, você sabe o que você está lendo aí? E aquele homem diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? Aquele homem foi humilde, ele reconheceu que ele estava lendo a profecia, mas não estava entendendo, e ele agora humildemente diz para Filipe: rogo-te que suba aqui e se assente aqui. Filipe sobe na carruagem daquele homem, e agora Filipe começa a olhar aquele texto da palavra de Deus, e o verso 32 diz assim: e o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Isaías estava escrevendo aqui a respeito de quem? De quem? De Jesus. 700 anos de acontecer esse fato, Deus já havia inspirado o profeta Isaías para escrever o que iria acontecer com Jesus. Jesus, ele foi levado à morte. E o texto diz que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele sofreu aquilo ali mudo, e aquelas pessoas zombaram, maltrataram, humilharam, tiraram dele um julgamento correto, e ele se entregou por cada um de nós. E eu creio que ali Filipe começou a contar do que Jesus Cristo fez durante aqueles 3 anos em que esteve aqui evangelizando aquela multidão. Creio que Filipe contou dos milagres, creio que contou que Jesus deu vista aos cegos, fez paralítico andar, fez mortos levantar do caixão, e muitas outras coisas Filipe contou para aquele homem. E depois disso tudo, Filipe falou para aquele homem, eu acredito, olha, e quando ele foi para a glória do céu, ele disse para nós que somos seus discípulos: ide agora vocês por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. E agora chegamos ao verso 34, e respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem disse-nos o profeta? Desse mesmo ou de um outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura anunciando Jesus. E nessa altura eles avistaram uma água, não sei se era um rio, não sei se era uma lagoa, a Bíblia não é clara em relação a isso, mas aquele homem estava tão alegre, tão contente com aquela revelação da palavra de Deus que Filipe trouxe a ele, que ele, no verso 26, ele não se aguentou, e ele, cheio de alegria, né? Ele diz: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco a Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja
batizado. Aquele homem sentiu o desejo agora de ser batizado. Aquele homem sentiu o desejo agora de fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Aquele homem queria ser um discípulo de Jesus Cristo. E ele queria naquele momento que isso acontecesse com ele. E Filipe, vendo a sinceridade daquele eunuco, vendo a alegria no coração daquele homem, ele diz: é lícito se crer de todo o coração. Para alguém ser batizado, ele precisa primeiro receber Jesus Cristo como Salvador e crer de todo o coração que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus desceu do céu da sua glória e entregou a sua vida para salvar aquele que crê. E Filipe diz: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Hoje nós estaremos batizando o Edson e a Iraci. Eles já confessaram que creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem que o seu nome já está escrito aonde? No livro da vida. Ó meu irmão, ó você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo pela internet, aí na sua casa, você precisa ter a certeza de que o seu nome está no livro da vida. Você precisa ter a certeza de que quando tu fechar os teus olhos deste mundo, você vai abrir os teus olhos no céu. Eles têm essa certeza. Quem aqui tem essa certeza? Levante a mão. Amém. Se Jesus voltar aqui agora, Ele vai nos levar para a sua glória. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Não há coisa mais maravilhosa, não há coisa mais vibrante, não há coisa mais que traz alegria ao nosso coração do que termos essa consciência de que se Jesus Cristo voltar hoje, nós iremos morar com Ele para sempre no céu. E agora aquele homem então, ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou que o carro parasse, verso 28, e desceram ambos até a água, tanto Filipe como eunuco, e Filipe ali o batizou. Meus irmãos, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Filipe não sabia, quando ele estava lá em Jerusalém, quando o anjo do Senhor mandou ele ir para a faixa de Gaza, região deserta, ele não sabia o que o esperava ali. Não sabia. Mas eu creio que ele tinha uma certeza de que se o Senhor mandou ele ali, o Senhor estaria com ele. Filipe tinha certeza de que ele não estaria sozinho, porque o Senhor cuidaria dele. Nós não estamos sozinhos. Pode muitas das vezes, irmãos, diante da dificuldade, pode muitas das vezes diante da luta, pode diante da situação difícil que estivermos passando neste mundo, devido à nossa pouca fé que temos, nós nos sentimos sozinhos. Mas eu digo para você, mediante ao texto que nós lemos aqui, o Senhor nunca vai abandonar os seus. Nós é que muitas das vezes abandonamos o Senhor. Nós é que muitas vezes nos distanciamos da presença do Senhor devido à nossa incredulidade. Mas o Senhor está sempre com os braços estendidos, esperando o nosso regresso. E aí, Filipe batizou aquele homem, e finalizando, no verso 29, diz assim: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe
e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegaram a Cesareia. Esta é a palavra de Deus. Anos mais tarde, alguém foi fazer uma pesquisa na maior biblioteca que havia no mundo de então, a Biblioteca de Alexandria, lá na cidade desse eunuco. E ali se encontrou muitos escritos a respeito de Jesus. E os estudiosos chegaram à conclusão de que todos aqueles estudos que estavam ali e foi divulgado para aquele mundo de Alexandria, aquela região tão famosa, foi escrito por aquele eunuco que Filipe evangelizou. Ele recebeu Jesus Cristo no seu coração e levou o evangelho para aquela região que ainda não conhecia o Messias, o Filho de Deus. E eu creio que muitas pessoas receberam Jesus como Salvador. E hoje, devido ao tempo que já se passou, muitas dessas pessoas já estão na glória do céu, porque conheceram a Jesus através daquele homem. Meu irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar como você é. Não queira ser diferente. Deus quer usar você da forma que você é. Não queira ser como uma outra pessoa. Você é um instrumento do jeito que você é para ser usado na seara do Senhor. E se alguém está aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Entregue sua vida a Jesus. Confia nele. E o que mais? E o mais Ele vai fazer por você. Que Deus a todos nos abençoe. Nesse momento eu está saindo com o Edson, a irmã Iraci, e o pastor Roberto Carlos, nosso vice-presidente, estará assim na direção do culto, dando continuidade aos trabalhos desta noite. Que Deus assim a todos nos abençoe.